Eu peço aos irmãos também das casas blindadas, fiquem ligados nessa palavra, para ser ministrada nas casas devido à quantidade de novos convertidos e também de pessoas afastadas e não crentes também que vão às casas blindadas. Tá? Então vocês anotem alguns pontos interessantes que nós vamos falar. Está preparado, irmão? Amém, irmão? Muito bem. Nós sabemos que o homem ele é comportamental. O homem, tudo ele foi estudado, ele é estudado diariamente. O nosso comportamento, ele é mensurado. Mas isso começou para ser algo metodológico, para ser algo fonte de pesquisa e ter teoria para embasar aquilo que acontece, começaram a fazer alguns experimentos com animais. Começaram a fazer experimentos com ratos, com cachorro. Pavlov foi um teórico que ele começou a ver que quando um animal ele é privado de alguma coisa, quando um animal deixam o animal sem comer muito tempo, ele fica com uma loucura pela comida, e então ele vai fazer coisas diferentes, como puxar uma alavanca, coisa que não é comum de um animal fazer, mas ele vai puxar uma alavanca, porque quando ele puxa, sai alguma coisa. Então esses movimentos repetidos vai fazendo ele sempre, quando tiver com sede, puxar a alavanca. Quando tiver com fome, puxar a alavanca. Se o rato, a mesma coisa, eles faziam, mas toda vez que faziam algum experimento, eles tiravam alguma coisa, privava primeiro, para poder o animal sentir falta daquilo, para ser melhor para o animal. Ele privava de comer, privava de beber, para o animal ter que buscar. Então, e ele vai também ligando algumas coisas, vai entendendo que existe no comportamento animal, quando o animal via a carne e ouvia o barulho de um sino, ele salivava. Mas por causa da carne, ele olhava para a carne, ouvia o barulho do sino, ele salivava. E isso repetidas vezes vai fazendo, e o animal vai olhando, ouvindo e salivando. Teve uma hora que ele tirou a carne e só fez o sonido e o animal salivou. Então ele foi experimentando várias coisas no ser humano, e isso ele deu o nome de condicionamento. Foi condicionando o animal a fazer aquilo por inúmeras repetições. Nós somos também comportamentalistas. Nós somos, a psicologia é o estudo do comportamento humano. Então, Deus é o que mais entende do comportamento humano, porque Ele que nos fez. Deus é o que mais sabe de tudo. E Ele já sabe. Isso aqui que Pavlov está descobrindo, fazendo teste com animais, Deus já sabia lá atrás e já sabia como tratar do seu povo. Porém, tem uma coisa que a gente ouvia muito quando criança, e as crianças aqui, hoje não ouve tanto do Pegue o Pombo, né? Lembra do Pegue o Pombo? Né? Oi? Entendi. Do desenho? Tinha o vigarista, né? Então, a gente lembrava que o pombo levava o quê? Uma mensagem. E nós já ouvimos falar do pombo-correio. Né? E aí algumas pessoas acham que aquilo era mito. Que como é que um pombo pode levar uma mensagem? Quando eu era criança, para mim, pombo levar mensagem era uma coisa de televisão, de filme. Mas quando eu fui crescendo, fui vendo que falavam que tinha pombo-correio. E eu ficava tentando imaginar, cadê o pombo-levi? Eu já estou falando do pombo-levi. Eu ficava tentando imaginar como o pombo fazia para levar a mensagem. E a gente vê nos desenhos, a gente vê nos filmes, o pombo colocando na patinha dele a mensagem, mas assim, eles colocam um capacete, colocam mochila, né? Coloca tudo no pombo.
E o pombo vai lá e leva a mensagem. Mas como é que isso acontece? Como é que o pombo vai voltar para poder levar uma mensagem? Lá na guerra, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, usavam o pombo para levar mensagem. Há 3.000 anos atrás, no Egito, usavam o pombo para levar mensagem. Aí, olhando para o Pavlov, eu vou entender que os ensaios repetidos no comportamento do animal, ou seja, o pombo, ele sabe onde ele mora. O pombo sabe onde é a sua casa. O pombo cresce ali e ele tem facilidade de voltar para sua casa. O pombo, ele vai crescendo e o dono vai fazendo o quê? Ele pega o pombo e leva 50 metros da sua casa. Solta o pombo e ele volta para sua casa. Ele leva 50 metros, solta o pombo, ele volta para sua casa. 100 metros, solta o pombo, ele vai para sua casa. Inúmeras vezes. 200, 300, 400, 500, 600, 1.000 quilômetros. Um pombo consegue, não é esse pombo comum, é um pombo, a raça é diferente. Mas um pombo consegue voar num dia só 1.000 quilômetros. A sua musculatura é diferenciada. E ele foi sendo treinado para voltar para casa. Então, as pessoas vão para a guerra, mas o pombo volta para casa. Então, o que eles faziam? Colocavam a mensagem e o pombo sabe voltar para casa. Então, o pombo voltava para casa e trazia a mensagem. Entenderam agora? Por causa de um comportamento, por causa de um treino, porque fazia ele voltar. Vai e volta. Aqui é a sua casa. Aqui é onde você mora. Então ele vai, mas ele volta. Por quê? O pombo, ele tem um sensor, um senso de direção nele. O pombo tem uma memória de direção muito grande. Tem gente que tem uma memória muito grande para números, outros para letras, outros para fisionomia. O pombo tem uma memória muito grande para direção. E ele sabe, por esse sensor que ele tem, ele sabe quando é manhã, tarde, noite. E ele se baseia pela luz do sol. Então ele tem a direção pela luz, pelos raios da luz do sol. Ele tem a direção de onde ele está e para onde ele deve ir. Olha só, irmão. Tremendo, né? Não sabia de tudo isso do pombo? Porém, no homem, Deus colocou algo para expansão, explorar. Segura o pombo rapidinho. No homem, Deus colocou algo para explorar. Deus disse para Adão: domina a terra, toma conta da terra, explore a terra, avance na terra. Então Adão, ele tem esse senso de explorar, esse senso de domínio, esse senso de estar. Algo foi colocado dentro dele. E é bom explorar. O Senhor disse na Torre de Babel, todos fizeram a torre, Nimrod fez a torre, para evitar a exploração, para todos ficarem no mesmo lugar e crescer tudo ali. E Deus veio confundir as línguas. Nimrod, ele faz uma torre para poder fazer um império. Deus vem e confunde as línguas. E confunde todas aquelas línguas para eles terem que sair e explorar a terra.
Então, a exploração está no homem. Deus quer que o homem explore. Deus quer que o homem avance. Porém, quando a gente olha para a vida de Adão, ele tinha tudo, ele podia explorar tudo, irmão. Ele podia comer tudo. Ele podia aproveitar tudo. Porém, o que eles vão fazer? Eles vão explorar o que não podia. Eles vão explorar o errado. Eles vão explorar o que Deus falou. Não coma. Não toque. Não mexa nisso. E eles vão explorar justamente o que não podia. Porque parece também que no homem tem essa coisa, né, de ir para o que não pode. Parece que o homem também tem essa coisa de ir para onde não deve. E eles estão ali provando de algo que não podia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Adão não sabia o que era perdão. Adão não sabia pedir perdão. Não precisava pedir perdão. Se Adão obedecesse, se Adão permanecesse, ele não precisaria pedir perdão. Se Adão, porque essa ordem, a ordem que o Senhor deu para Adão, era não coma, porque se comer você vai morrer. Não tem alternativa, Adão. Adão, não tem retorno, Adão. Se você não comer, você vai morrer. Não tem arrependimento. Deus não fala de arrependimento. Deus não prega perdão. Você vê isso em Gênesis, Deus pregando. Adão, se porventura vocês não vierem. Adão, se porventura vocês errarem. Adão, se porventura vocês... Ele não falou. Você tem uma segunda chance, Adão. Adão, você tem uma outra oportunidade, Adão. Você viu isso? Não. Mas Adão, a ordem era não coma. Porque se comer, vai... Interessante isso. Porque Adão vai comer do fruto, Eva come, Adão come, e quando eles se escondem de Deus, porque eles se escondem de Deus, porque eles não sabem o que é se arrepender. Eles não sabem o que é voltar. Eles não sabem o que é, Deus, eu comi. Deus, eu errei. Não. Eles não sabiam o que fazer. Então eles se esconderam. E quando se esconde, Deus chama. Adão, cadê você? E aí eles vêm colocando as folhas, se escondendo, perceberam a sua nudez e se apresenta diante de Deus. A pergunta é, eles chegaram diante de Deus dizendo, Deus, eu pequei, me perdoa? Não, porque eles não sabiam o que era perdão. Não precisavam. Nunca foi necessário ensinar. Deus, eu pequei, ó Senhor. Não. E Deus já veio logo então, perguntando o que aconteceu, por que vocês se esconderam? Senhor, foi a mulher, foi a serpente. Deus vai dar ordem para todo mundo. Só, irmãos, que não tem retorno. Não tem volta. Deus expulsa ele do jardim e não tem volta. Por quê? Deus ainda coloca 2 querubins à porta. E coloca uma espada flamejante ao redor do jardim. Está entendendo isso? Não pode voltar. Se voltar, aquela espada transpassa, mata. Não tem volta. Pastor, o senhor quer chegar calmo? Porque agora Deus vai começar, porque a gente olha para o filho pródigo, que eu comecei a ler com vocês. E o filho pródigo, ele vai dizer, olha o maior filho pródigo. Adão. O maior filho pródigo, Adão. Que estava na casa do pai. Que tinha tudo na casa do pai.
que vivia na casa do pai, conversando com o pai face a face, que podia explorar tudo que o pai foi o primeiro homem que nasceu com a maior herança, que era o mundo. E ele sai da presença de Deus e é impedido de voltar. Você não vê mais conversa de Deus com Adão. Você não vê Deus mais mencionando Adão. Você vê Deus falando com o filho. Deus recebendo a oferta de um e alertando o outro. E o outro peca, também não tem arrependimento. Vai embora. Não pode voltar também para o jardim. Não pode, não tem volta. Foi, não tem volta. O filho pródigo, ele tinha tudo em casa. Ele tinha uma herança maravilhosa em casa. O filho pródigo tinha tudo que ele precisava dentro de casa. Mas ele, com esse senso de exploração, de voar alto, de querer ir a mais, de querer caminhar por outros caminhos, ele falou: pai, me dá o meu salário. Amém, irmão? Hã? Não. Porque salário é para quem trabalha. Ele não pediu o salário, ele pediu a herança, coisa que ele não conquistou. Ele queria explorar com o que ele não tinha. Ele queria avançar, mas sem ter primeiro trabalhado para levantar o seu dinheiro. Primeiro levantado o seu recurso. Não. Ele queria viajar com o dinheiro do pai. Ele queria saborear as coisas e explorar com a herança do pai. Não foi com o que ele conquistou por direito. Outra coisa, a Bíblia falou que ele saía, que ele viveu uma vida dissoluta. Ou seja, uma vida irresponsável. Além de pegar um dinheiro que não era no tempo ainda que o pai ainda estava vivo, ele ainda vai viver, vai explorar de maneira irresponsável. Deus colocou o senso em nós para explorar, mas só que essa exploração, ela precisa ser ligada a uma missão. Eu não posso sair explorando porque eu quero. Eu tenho que explorar com a missão que eu recebi. Porque quando eu recebo uma missão, eu recebo também o equipamento para eu trabalhar na missão. Está entendendo isso? Então, uma coisa é eu sair para simplesmente caminhar por aí e explorar sem missão. Quando eu saio sem missão, eu perco. Eu perco a minha vida. Eu perco o que eu tenho. Eu não tenho para quem depois prestar conta. Porém, esse jovem viveu uma vida dissoluta, uma vida entregue, uma vida que ele gastou tudo que ele tinha, e agora ele está desejando comer a comida dos porcos. Vamos voltar lá para Adão um pouquinho. Depois de Adão, vai ter Enoque. Enoque anda com Deus. E Deus se agrada tanto que tira ele até da terra para andar com ele, para estar com ele. Mas você pode ver que o Senhor começou a então ensinar para o povo. Lembra do Pavlov da repetição. Agora você vai começar a entender isso. Deus começou a ensinar para o povo o retorno. Deus não ensinou para Adão o retorno. Mas começou a ensinar para o povo de Israel o retorno. Não. Começou a ensinar. Aqui é a casa de vocês. Aqui é Jerusalém. Porque o Senhor queria que fosse Jerusalém. Porque é no monte sagrado que tudo acontece. Porque os historiadores, os judeus acreditam que ali foi onde começou toda a terra. Porque Jerusalém é o centro do mundo. E eles acreditam que ali começou toda a terra começou do ponto de Jerusalém. E eles se expandiram para o mundo e deixaram o ponto. Deus pega uma família e leva de volta para o ponto. Eu tenho uma terra para vocês. Eu quero que vocês vivam nessa terra.
E aí Abraão vai para a terra de Canaã, já tem gigantes, já tem tudo lá. Mas Abraão está naquela terra, mas tem fome, e ele vai para o Egito. E o Senhor fala, eu quero você de volta na sua terra. Olha o condicionamento. Volta para a sua terra. Isaac, seu filho, não vai ao Egito. Se tiver qualquer dificuldade, não vai para o Egito. Fica na sua terra. O povo de Israel vai parar no Egito. E Deus vai usar um homem para trazer de... Volta para Canaã. Volta para Jerusalém. Lá é o lugar onde você tem que estar. É em Jerusalém. Pode caminhar por qualquer lugar, mas volta para Jerusalém. Israel pecou contra o Senhor. Israel, toda vez que pecava, Deus jogava na mão do adversário. Mas Israel, daqui a pouco, voltava para sua terra. Passou 70 anos no cativeiro babilônico, mas depois eles cantaram, quando nós estávamos lá, perto dos rios, nós estávamos como quem sonha, então nossa boca se encheu de alegria, porque eles estavam voltando para Jerusalém. Volta para Jerusalém. Deus começa a doutrinar, a condicionar o povo a voltar para Jerusalém. Hoje nós podemos ver quantas pessoas espalhadas pelo mundo voltando para Jerusalém. Deus de novo traz, depois de tantos anos, Jerusalém na mão de tantas pessoas, Deus traz de novo o povo de volta para Jerusalém. O ponto é Jerusalém. Orai por Jerusalém. Nós vamos reinar de Jerusalém. O trono dele vai estar em Jerusalém. E nós estamos andando nessa terra, mas o nosso olhar está em Jerusalém. Antes de minha avó falecer, Deus tinha me dado um sonho 3 anos atrás, antes de ela morrer. E ela dizia assim para mim no sonho, olha, minha avó tinha dificuldade para andar, e no meu sonho ela andava livremente, e ela pegava um balanço e ficava ali, feliz naquele balanço, e tinha uma colina muito alta. Ela disse assim, Alexandre, eu vou morar ali, ó. Sabe, tá vendo aquela colina? Em cima dela é Sião. Quando você sentir falta de mim, lembra que eu estou lá em Sião. Ó, o meu sonho. Um dia nós vamos nos encontrar lá em Sião. Ou seja, lá em Jerusalém. Volta para casa. Volta para casa. Israel, volta-te para o Senhor. Israel, volta para casa. Igreja, volta para casa. Oh, volta para o ministério. Volta para aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Fique firme nisso. Então, irmãos, está tendo aqui um condicionamento. Esse condicionamento, por isso que Noé, quando ele vai abrir as janelas, quando passa a chuva, ele vai soltar 2 animais. Ele solta o corvo e depois solta o pombo-correio. Olha só, no tempo de Noé, 4.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo. E agora vem soltar o pombo. Engraçado que o corvo não voltou. Ele ficou sobrevoando. O pombo voltou para casa. E ele estendeu a mão e trouxe para dentro. Depois de 7 dias, Noé solta o pombo de novo. E o pombo vai e traz uma mensagem. Tem crente aqui, não? E ele traz uma mensagem. E qual é a mensagem? Um galinho de novilho. Tem coisa nova chegando. Ele traz um galinho no pico. E quando ele entra para a arca, Noé entende a mensagem. Eu não sei se Noé ficou treinando esse povo, mas ele sabia o caminho de casa.
E interessante é que Deus também enviou um pombo. E ele veio sobre Jesus, indicando uma mensagem: este é o meu filho amado. Olha aí o Senhor usando o pombo para poder mostrar a mensagem. Depois esse pombo não vai mais aparecer como pombo. Jesus, o Espírito Santo vai vir sobre nós, nos colocando a mensagem nos nossos lábios. Você é o portador da palavra. É você que leva a mensagem. É você que entrega a palavra. Você que tem, quem tem o Espírito Santo aqui. Que não é mais uma pombinha. É uma pessoa que habita em nós, que está conosco e que nos dá a palavra para nós entregarmos. Oh, irmão, grava isso no seu coração. Porém, agora está esse jovem. Agora eu estou lá no filho pródigo, no outro filho pródigo. Porque Adão foi um filho pródigo. Israel era um filho pródigo. E aqui Jesus, quando fala disso, fala de Israel. E agora aqui tem outro filho pródigo, que é esse filho mais novo. Mas só que esse filho mais novo, ele quando olha para aquelas bolotas ali e deseja comer aquilo, ele diz assim, porque o pombo ele tem um senso de direção. E tem algo nele que sabe mostrar quando é manhã, tarde e noite. Quando o dia está bom e quando o dia não está bom. Quando as coisas estão ruins e quando elas estão boas. Quando a gente está fora da direção e quando a gente está na direção. Aquele jovem começa a olhar e dizendo: os funcionários do meu pai têm coisa boa para comer e eu estou aqui. Irmãos, o pombo também ele pega a direção do sol. O que seríamos de nós sem o sol da justiça sobre nossas vidas? Para onde nós iríamos se nós não tivéssemos a direção que o sol da justiça nos dá? E aquele menino olha para aquilo ali e fala assim: levantar-me-ei. Chega, eu saí sem missão, me arrasei. E quando a gente sai sem missão, o que a gente traz? Cadê aquela mochila? Quando a gente sai sem missão, a gente volta com alguma coisa. Que alguma coisa a gente traz. Quando a gente volta, pode observar, quando termina o evangelismo, todo mundo está feliz porque aconteceu alguma coisa boa. Olha, tinha uma pessoa que nós evangelizamos e essa pessoa, quando a gente não tem missão, e quando a gente sai sem direção, e quando a gente sai sem responsabilidade, a gente volta. Porque o caminho da casa foi mostrado. O caminho de casa, o pai o esperava. Porque o pai já tinha mostrado o caminho de casa. Mas o filho vai vir, arrebentado e com uma porção de lixo. É assim que vem. Cheio de lixo. Cheio de mazela. Destruído pela vida. Destruído pelo pecado. Porém, nós temos o Espírito Santo. Que começa a restaurar o homem. É isso que ele faz mesmo. Ele tira mesmo o lixo. Deus sempre nos dá essa possibilidade. Volta, eu te dou a direção de casa. Tanto que aquele menino estava longe, mas ele sabia muito bem onde ele morava. E ele volta agora para a casa do pai. E na casa do pai ele é recebido
proibido. Na casa do Pai o cordeiro é morto, porque na casa do nosso Deus o seu filho foi morto, foi sacrificado para receber os filhos. Ele sacrificou o cordeiro para receber filhos, e nós, como filhos de Deus, temos o direito de estar perto do nosso Pai e ser tratados por Ele. Fique em pé. Graças a Deus, esse filho voltou para casa. Graças a Deus, esse filho sentiu a direção de voltar para casa. Quando nós olhamos, irmãos, quantas pessoas que estão perdidas dentro de casa. Quantas pessoas que não têm mais a direção do seu quarto. Quantas pessoas não sabem mais como buscar ao Senhor. Tem um sol para você. Tem um sol que está aqui nessa tarde para você. Lá fora pode estar nublado, mas aqui dentro tem um sol que direciona o teu caminho, que direciona os teus passos, que direciona a sua vida, que te dá um senso para que você possa olhar e retornar. Adão não teve retorno. Adão vai morrer sem retorno. Ele só vai ter direito à salvação na morte de Jesus, que Jesus pregou para quem estava em cativeiro. Só ele. Mas ele não teve retorno. Mas Deus ensinou os seus filhos a retornar. Ensinou a Israel a retornar. Ensinou Israel a voltar a buscar ao Senhor. E nós precisamos dessa sede, mesmo sem sede. Porque às vezes nós que estamos sem sede, temos que beber água. Mesmo sem fome, hoje eu não estou a fim de comer, come. Você não sabe o que vai ter amanhã. Mesmo não estou com vontade de orar, vai ter que orar. Porque se a gente for esperar a vontade para, a gente não vai ter não. Porque a gente tem o inimigo lutando, o inimigo querendo parar, o inimigo querendo fazer você olhar para trás, querendo sugar a tua força. Pode recolher esse lixo aí. Então feche seus olhos. Oh Deus amado, esta é a tua palavra. Quantos filhos precisam voltar? Quantas pessoas vão ouvir ainda essa palavra, Pai? E vão precisar retornar à casa do Pai. Mas em nós tem um senso, Senhor, que é o Teu Espírito Santo, que está vivo em nós, que nos leva de volta para casa, que nos leva de volta para o Teu altar, que nos traz de volta para, Senhor, a Tua presença. Deus, e tudo aquilo que tem roubado, Senhor, toda a exploração, ó Pai, sem missão, que o Senhor possa tirar da nossa vida. Nós queremos estar em missão, na Tua vontade, no Teu querer, para não andarmos dissolutamente, Senhor. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Pai, possa estar em nós e possa nos trazer para aquilo que nós deixamos de fazer. Que a Tua palavra em nós possa nos trazer para que possamos, ó Deus amado, estar no centro da Tua vontade. E sempre com uma mensagem nos lábios. E sempre levando, carregando uma palavra, Senhor. Uma palavra de vida e uma palavra de salvação, uma palavra de restauração, uma palavra profética, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, aquece-nos, trabalha em nós, Senhor. Não deixa que venhamos a engolir aquilo que o Senhor tem nos dado. Não deixa que a gente venha a travar aquilo que o Senhor tem nos dado. Tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que nos prende, nos impede de levar a mensagem. Oh Deus, trata em nós, tira de nós, ó Pai, e nos dê força, Senhor, para voar 1000 quilômetros, ó Pai. Nos dê força para irmos muito mais adiante, Senhor. Espírito Santo, trabalha na nossa musculatura. Trabalha, Senhor, nos nossos músculos espirituais. Trabalha na nossa mente, Senhor.
nas nossas costas para carregarmos esse peso da tua glória. Oh, Espírito Santo, a tua palavra é como fogo nos nossos lábios e precisa queimar no nosso coração todo dia, porque o Senhor nos chamou com uma mensagem e nós precisamos entregar a mensagem e voltar para casa. Entregar a mensagem e voltar para casa para receber mais, ó Pai. Quantos levam uma mensagem, Senhor, mas essa mensagem nem toca seu coração e não volta para buscar mais? Mas que possamos estar sempre em casa. Que possamos estar sempre em casa. Que o nosso coração esteja em casa. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Só quem recebe essa palavra aplaude e dá glória ao nome do Senhor. Você tem uma mensagem, entregue essa mensagem. Amém? Quem está levando a bênção? Irmãos, vou encerrar mais cedo hoje, porque estou sem carro, ainda vou ter que ir lá com o Franklin em Nilópolis, e vamos para Campo Grande, hoje é a Santa Ceia lá, mas que nas casas blindadas possa continuar esses cultos. Quinta-feira estaremos juntos também no Casarão. Que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana de vitória, orando sempre pelas nossas comunidades. Hoje teve tiroteio lá no Moquiço, mataram uma pessoa. Vamos continuar orando para que o Senhor possa guardar o seu povo. Amém, irmãos? Vamos terminar com aquele louvor, por favor? Só para fechar. A vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda a sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja
seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá. Declara: importa que ele cresça. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Aleluia, importa. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Pai, muito obrigado por essa tarde, Senhor. Obrigado por reunir a tua igreja. Eu quero pedir que o Senhor nos leve na tua santa paz, livra-nos de todo o mal. Senhor, que o Senhor venha guardar nossa casa, nossos filhos, nossa família, que seja uma semana de vitória para teu povo. A ceia também que vamos ter em Campo Grande, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa levar a tua igreja na tua santa paz. Deus, em nome de Jesus, colocamos as casas blindadas que vão acontecer essa semana. Que o Senhor possa estar trazendo novas pessoas, Senhor, visitantes, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a chegar a mais pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Que o Senhor venha repreender toda onda de enfermidade, toda praga, Senhor, todo mal em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e toda a igreja diga amém. Deus abençoe e te guarde.